A gente continua aqui na Rádio Bandeirantes repercutindo a decisão do ministro do Supremo, Eduardo Fachin, em anular todos os processos do ex-presidente, todas as condenações do ex-presidente Lula relacionadas à Operação Lava Jato. Para isso, a gente conta aqui na Rádio Bandeirantes com o desembargador aposentado Oséias da Viviana. Doutor Oséias, muito boa tarde, um prazer falar com o senhor. Todo mundo pego de surpresa hoje, viu, doutor Oséias? Pois é, boa tarde. Eu estou falando com quem? Com a Bruna, doutor, tudo bem? bem? Oi, Bruna, tudo bem? Um prazer falar com vocês, tá bem? Pois é, estou às ordens, Bruna, para poder falar sobre o assunto. Doutor, essa suspensão não significa o fim dos casos, não significa que nada mais vai ser julgado, não deve também impedir uma candidatura do ex-presidente Lula. Só que tudo isso deve sim dificultar e muito o processo daqui para frente, né? Não é bem assim. A decisão é super importante para os advogados do ex-presidente Lula e para os interesses, inclusive eleitorais dele, pelo seguinte: a via habeas corpus estava se questionando a nulidade desses processos porque o juiz Moro não teria sido imparcial nesse julgamento. Isso chama suspeição em termos de direito, certo? Então, nessa discussão toda, havia uma discussão que veio desde o começo do processo, originariamente lá na Lava Jato, os advogados do Lula dizendo que aquele processo não era da competência da Lava Jato, dos juízes da Força Tarefa da Lava Jato, que a competência é da Justiça Federal de Brasília, né? E aí aconteceu o seguinte: essa coisa foi rejeitada pela sentença, pelo Moro, rejeitada pelos tribunais regionais, e agora chegou no STJ, o STJ também rejeita, e a questão vai para o Supremo Tribunal Federal. E o ministro Fachin, então, ao invés de julga prejudicado essas alegações de que o juiz Moro era suspeito para julgar as causas, e encontra uma nulidade absoluta e importante, que é da incompetência do juiz que julgou as causas, dizendo que quem tinha competência para julgar isso não era a tarefa da Lava Jato, mas sim um juiz federal de Brasília. E isso é uma questão de ordem pública fundamental das garantias individuais processuais de acusados, de ser julgado pelo juiz competente. Qualquer juiz incompetente que julga, sentença e decisões são duras, de pleno direito. Não vai produzir efeito. Então, voltou tudo a estaca zero, a sentença caiu, as confirmações de sentença dos tribunais caíram. O que vai prevalecer agora é o seguinte: se o plenário do Supremo Tribunal Federal referendar essa decisão, que, segundo o próprio ministro Fachin, estaria em consonância com o entendimento do próprio colegiado do Supremo Tribunal Federal, confirmando isso vai para o juiz federal, e o juiz federal é o seguinte: pode aproveitar todos os atos do processo, as provas, as instruções, tudo que não foi contaminado pela nulidade, porque mesmo as provas colhidas por juiz incompetente, elas têm valor, elas são preservadas. Ele pode, a critério do novo juiz que vai julgar isso, ele pode ou renovar a prova, ou aceitar essa prova como boa e válida, e já partir para os atos seguintes de apreciação e absolvição ou condenação em primeira instância, novamente, do acusado Lula nos referidos processos. E com isso, se prevalecer a decisão do Fachin pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o Lula não estará condenado em segundo grau e, portanto, está livre para se candidatar a qualquer cargo político que deseje fazê-lo. Então, é uma decisão extremamente importante, relevante, e que vai trazer uma reviravolta e até temo que vai trazer uma disputa política acirrada e muito séria daqui para frente, se houver um confronto entre esses conservadores que hoje têm o domínio do poder da presidente da República e eventual candidatura do Lula postulando novamente a presidência da República. Vai ser um Deus nos acuda.
Ficou alguma dúvida, doutor Bruna? Oséias, só uma, doutor Oséias, é Sônia Blota aqui falando com o senhor. Um prazer tê-lo aqui conosco no Bandeirantes Acontece. Obrigada pelas explicações, mas nossos ouvintes aqui, quando o senhor fala que agora cabe à Justiça Federal do Distrito Federal analisar os 3 casos, o que acontece depois? Quais os trâmites? Onde que, enfim, a defesa do presidente Lula precisa, do ex-presidente Lula precisa agir e a parte contrária precisa agir? O que precisa acontecer para os próximos desdobramentos? É nesse ato que eu fiquei com dúvida, doutor Oséias. A coisa é simples, Sônia. Como foi anulado todos os atos decisórios por incompetência do juiz, ao novo juiz que é julgado, que é o competente, que é chamado juiz natural da causa, que vai se julgar, o que vai acontecer? Ele pode validar essas provas já colhidas, entender que elas são válidas, e em cima disso já vai para poder abrir vista para os advogados fazer as defesas que podem fazer e em seguida sentenciar de novo, ou condenando ou absolvendo, ou então renovar essas provas se ele julgar que as provas não são suficientes, ele pode determinar ou a complementação ou a realização novamente das mesmas provas. Aí vai atrasar bastante o processo. Mas, via de regra e na prática, geralmente as provas colhidas elas são respeitadas e validadas. E o juiz do Distrito Federal, que é o competente, já pode vir novamente com alegações finais das partes e sentença, absolvendo ou condenando. Então aí a coisa dá mais rápido, bem mais rápido, porque não perde tempo com a nova colheita de provas, você entendeu? Perfeitamente, doutor Oséias. Agora eu vou passar a palavra. Não, imagina, Zaidan, era só para fazer um complemento antes de passar a palavra para você, que o pedido de suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro perde efeito com a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula. A decisão retira os processos do petista da 13ª Vara Federal de Curitiba e, como disse o doutor Oséias, vai encaminhar para a Justiça Federal do DF. Com a medida, Fachin declarou a perda do objeto de 10 habeas corpus e de 4 reclamações apresentadas pela defesa do ex-presidente, entre eles a ação em que questiona a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Zaidan. Doutor Oséias, boa tarde, tudo bem? Pois não, Zaidan, é um prazer falar com você. Prazer é meu, faz tempo que não conversamos. Mas olha, confirmando isso que o senhor disse aí, na própria nota do Fachin, ele diz, devendo o juízo competente, ou seja, do Distrito Federal, decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios. Exatamente o que o senhor acabou de dizer, ou seja, as provas podem ser aceitas, normalmente são aceitas, como o senhor frisou. Então, agora, de qualquer maneira, sabemos que há uma morosidade, um vagar na tramitação no judiciário. Então, dificilmente haveria uma condenação em segunda instância, que é o que caracteriza a ficha suja, para impedir uma candidatura. Mas eu quero fazer uma pergunta um pouco mais ampla, a partir de uma declaração de um ministro do Supremo, o Luiz Roberto Barroso. Ele falou 2 vezes agora, recentemente, uma delas na semana passada, ele confirmou, ratificou o que já havia dito numa entrevista anterior, e disse o seguinte: há uma grande reação do poder estabelecido, inclusive no Supremo, contra, não Curitiba, não Moro, não a Lava Jato como operação, mas contra o combate à corrupção. Ele acha que há uma reação, vamos chamar de o sistema, o poder estabelecido, inclusive no Supremo, contra o combate à corrupção. O senhor tem essa mesma impressão do ministro Barroso? Olha, às vezes é difícil você olhar sobre essa ótica, porque é o seguinte, para combater, eu compreendo o ministro Barroso, porque quando ele fala em combater a corrupção, ele, como os demais ministros do Supremo, como qualquer jurista, tem que respeitar o devido processo legal e o direito de defesa que tem que é constitucional do acusado. E na medida em que existem situações como essa, primeiro, havia possibilidade de anulação por suspeição. E levaria também a nulidade. Isso foi afastado porque prejudicado e perdeu o objeto. Não tem mais o que discutir suspeição porque foi anulado por outro fundamento. Não é? Uma vez anulado por outro fundamento, o que vai acontecer? Vai ter que prosseguir, o juiz vai decidir isso e eu espero que decida rápido. Pode acontecer ou não de a segunda instância confirmar isso antes da eleição de 22, aí ele estará impedido. Se isso não acontecer,
ele estará livre, poderá ser candidato, e tudo isso é o desdobramento que vai revelar se vai ter rapidez ou não nesse julgamento. Essa percepção que tem o ministro quanto à corrupção, todo magistrado, todo cidadão, todo mundo está empenhado em combater a corrupção. Mas não se pode combater a corrupção desrespeitando os direitos fundamentais da defesa, do réu, né? Inclusive essa questão da competência, que é uma questão essencial. A parte tem o direito de ser julgada pelo seu juiz natural do local do crime, do local de competência do ato que foi cometido, como foi determinado aí, que seja da Justiça Federal de Brasília. Então, não é por isso que se está deixando de combater a corrupção ou que não tem. O Fachin é um dos mais duros combatentes da corrupção, nos seus votos são muito duros. Às vezes você tem até votos de outros ministros um pouco mais lenientes, no sentido de ser aqueles juízes chamados garantistas, que levam às últimas consequências as garantias, e muitas vezes os outros, que são um pouco mais liberais, até relativizam um pouco onde é possível fazer a relativização dessas garantias. No caso de incompetência, não pode ser relativizado. Ou é competente ou não é competente. Se é incompetente, a sentença é nula, os atos condenatórios são nulos. O processo retorna e a única possibilidade que tem é aproveitar as provas ou não aproveitá-las, reeditá-las, refazê-las ou complementá-las, se assim entender. Isso é critério do juiz competente que vai assumir a causa. Mas no caso do triplex, de fato havia uma discussão por não haver uma relação direta com a Petrobras, e a Lava Jato em Curitiba julgava casos específicos da Petrobras. Mas no caso do sítio de Atibaia e também do Instituto Lula, não parecia haver essa controvérsia, se havia ligação ou não com a situação da Petrobras, com a corrupção na Petrobras. Corrupção comprovada, tanto que dinheiro foi devolvido, foi recuperado para a Petrobras. Agora, em outros momentos, em 6 anos, agora quase 7 anos de Lava Jato, o Supremo, em outras ocasiões, não havia se manifestado favoravelmente à permanência desses processos em Curitiba, na vara de Curitiba, então presidida pelo Sérgio Moro? Zaidan, você põe o dedo na ferida. É lastimável que uma questão de incompetência só venha a ser reconhecida agora. Como isso passou batido por todas as fases de juiz de primeiro grau, o Moro não aceitando essa incompetência, juiz de segundo, os tribunais federais confirmando essas sentenças, realmente causa perplexidade. É um absurdo, porque o desdobramento disso foi muito grave, né? Até o próprio Supremo Tribunal Federal já havia convalidado algumas decisões. Olha, isso é matéria de ofício, é matéria de ordem pública, tem que ser de ofício, com requerimento, sem requerimento. O juiz foi examinar um processo, verificou a nulidade absoluta de competência, não precisa ninguém pedir, nem advogado requerer, nem nada. Você tem que decretar. Como é que isso rolou até agora? E olha o desdobramento e das consequências que isso vai trazer. E não importa as consequências, o que importa é a aplicação do direito. A norma é incompetente e é nula a sentença. Agora, veja que tudo isso pode levar, inclusive, à prescrição intercorrente. Ele já tem mais de 70 anos, contra a prescrição reduz para metade. Daqui a pouco, até o mérito disso não vai mais poder ser julgado se houver um retardamento do juiz de primeiro grau e dos tribunais em julgar em segundo grau, para interromper essa prescrição. Pode até haver uma prescrição intercorrente e ele sair ileso. Tudo isso pode acontecer. Nós temos um desdobramento incrível que pode vir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, e me espanta, como você coloca, que realmente só agora atinaram que o juiz era incompetente. Há uma discussão profunda, e isso aqui é a questão fundamental, Zaidan, que alguns casos têm conexão com a Lava Jato, e por isso a competência era atraída para a Lava Jato, e foi isso que o Sérgio Moro entendeu. Em alguns casos parece uma zona cinzenta que de fato tem essa conexão, e em outros não tem, como você se referiu ao caso do sítio e ao caso do apartamento lá do Guarujá, e inclusive até o ressarcimento que já houve de dano, etc. Então, alguns casos parece ter essa atração por essa conexão, e outros não é tão evidente essa conexão. E isso é uma zona cinzenta de difícil apreciação,
que só com análise concreta dos autos é que poderíamos, qualquer de nós que não temos os autos na mão e que não temos a possibilidade de fazer essa análise com profundidade e exatidão, é que podemos dizer, há uma discussão que vem rolando desde o princípio do processo quanto a essas conexões que pode ou não ter prorrogado a competência da atração da competência da Lava Jato para esses processos ou não. E agora, finalmente, depois de tantos anos, acontecer isso. É lastimável que a Justiça levou tanto tempo para atinar com essa nulidade. É muito triste tudo isso, mas é o que está na nossa frente, é o que nós temos que, daqui para frente, cuidar. Você citou, Sônia, logo quando a gente deu a notícia, que já havia repercussão internacional e tem repercussão também aqui dentro. Olha, o presidente da Câmara dos Deputados já se manifestou, diz que está em dúvida se a decisão do ministro Fachin de anular as condenações foi tomada para absolver Lula ou Moro, aspas do deputado Arthur Lira. Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer, Moro jamais. Pois é. O que o senhor acha, doutor Oséias? Bruna, dona Sônia, esse comentário é muito infeliz e absurdo. Não tem cabimento. Ninguém absolveu Lula. Que loucura é essa? Que incompetência dessa manifestação de um homem que ocupa um cargo tão importante. Não há absolvição. O que há é uma anulação do processo, não é? Na prática, ele retoma a sua condição de elegibilidade, etc., mas não é absolvição. Ele pode ser na verdade, doutor Oséias, o que o Lira está querendo fazer é dar uma paulada no Moro. Ele está insinuando que o Fachin tomou essa decisão para evitar o julgamento da suspeição do Moro, porque ele, Arthur Lira, é um daqueles que se encaixam no que falou o Barroso, né? A reação do sistema ao combate contra a corrupção. Então eu acho que ele nem está batendo na decisão referente ao Lula. Ele está dizendo que o Fachin quis preservar o Moro do julgamento de suspeição. E isso, na verdade, Zaidan, não é só ele que está pensando, não. Muita gente está pensando isso sim. Mas veja bem, eu não faria esse raciocínio, porque quando uma nulidade é absoluta, como a nulidade da incompetência, ela pode beneficiar ou prejudicar quem quer que seja, e o juiz não tem que cuidar disso. Ele pouco importa saber se vai beneficiar ou prejudicar alguém. E tem que proclamar a decisão. Se isso vai poupar o Moro de ser considerado suspeito e trazer algumas consequências para essas decisões sobre esse aspecto, inclusive político, que ele deixou de ser juiz e passou a ser ministro da Justiça, passou a integrar grupos políticos, é outro problema. A decisão do juiz pode ter todas essas consequências, mas não cabe ao juiz medir as consequências. Ele tem que proclamar ou não a nulidade e assim ele o fez. Então, doutor Oséias, justamente nisso que o senhor está falando, que o senhor fala que não é uma absolvição, né? As pessoas já estão se antecipando aí, porque tem uma eleição no ano que vem, mas o senhor acha difícil, o senhor acha provavelmente que Lula estará na cédula eleitoral, na cédula ou na nossa urna eletrônica no ano que vem ou não? Olha, o fato é o seguinte, Sônia, nós sabemos que o judiciário é muito lento. E nós estamos em 2021 e a coisa é em 2022. Pois é. Nós estamos numa pandemia que está tudo travado e parado. Né? O judiciário está parado. São Paulo está com os processos físicos tudo suspenso e os processos eletrônicos andando a passo de cágado. Isso o país inteiro, não é só São Paulo. Inclusive a Suprema Corte e as Cortes Superiores. Então, acho muito pouco provável que antes dessa eleição ele esteja condenado em segundo grau. Realmente eu acho muito pouco provável. É possível sim, porque o processo está instruído, depende de eventual sentença imediata, de um recurso que vire aí em 15 dias da parte da parte se absolver ou condenar, se absolver do Ministério Público, se condenar do advogado de defesa, e o Tribunal Regional que for julgar isso, de Brasília, ser diligente e rápido na apreciação. Se conseguirem fazer tudo isso até a véspera, até a possibilidade de ele se inscrever para a eleição, ele estará inelegível. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, porque, de fato, a morosidade da justiça no Brasil é um fato lastimável, mas que
inegável que não podemos deixar de considerar. Muito bem, nós conversamos com o doutor Oséias da Viviana, desembargador aposentado do TJ São Paulo. Doutor Oséias, agradeço muito, nós agradecemos muito a participação do senhor aqui no Bandeirantes Acontece, bem nesse dia, né, Bruna? Uma bomba caiu aí no noticiário nacional e com repercussão internacional, Bruna. Obrigada, doutor Oséias, até uma próxima. Obrigado, um grande abraço a todos vocês e boa sorte.